Vamos chamar então aqui com a gente, olha só, Alexandre Borges se junta aqui ao nosso time de análise. Gente, vou começar com você então, Alexandre, para a gente repercutir os dados dessa pesquisa IPEC que saiu ontem. Dados que se mantiveram ruins para o presidente Jair Bolsonaro, porque ele ficou estacionado, né, na pesquisa IPEC. O ex-presidente Lula oscilou 2 pontos para cima, o que pode indicar também um crescimento, claro, dentro da margem de erro. Mas em relação agora ao presidente Bolsonaro, a gente tem aí que todas as cartadas foram dadas, né? A última no dia 7 de setembro, em que eles chamaram, né, a campanha, o presidente chamou a população, os apoiadores a irem para as ruas. E aí não surtiu efeito, porque a pesquisa foi feita depois do dia 7 de setembro. Como que a campanha do presidente Lula do presidente Bolsonaro, aliás, vai lidar agora com esse cenário, né, da sua avaliação? Borges, bom dia para você. Bom dia, Marcela, Daniel. Bom dia, minha querida Basília. Bom dia, esse rapaz sem barba que eu não conheço. É novo. Mas ficou até com cara de mais novo mesmo. Enfim, ficou ótimo, Uribe. Um abraço pra você. Olha, realmente não é boa notícia para um candidato às vésperas da eleição descobrir que está 15 pontos atrás do seu oponente já no primeiro turno. É uma diferença muito grande. Lembra, infelizmente, meu Flamengo no Campeonato Brasileiro, tão longe do Palmeiras com o campeonato acabando. A gente, torcedor, continua ali torcendo, mas está difícil, está muito longe. E Jair Bolsonaro, na verdade, ele poderia estar pior. Ele é um candidato que representa um nicho da sociedade que existe, que tem direito à expressão, claro, sem dúvida, ninguém está questionando, mas é um nicho, não é a maioria da população brasileira. Ele até foi muito esperto em convocar manifestações em 3 cidades e não no Brasil inteiro. Aquelas manifestações, por exemplo, de 2015, 2016, tinham em mais de 100, 200 cidades, era o Brasil inteiro indo das ruas. Aqui ele foi esperto para se concentrar em São Paulo, Rio e Brasília, cidades que serviram ali de centro para que o Brasil inteiro enviasse caminhões, ônibus, para concentrar, para engordar naquelas 3 cidades as manifestações e gerasse boas imagens para o programa eleitoral dele. Agora, o grande movimento político que aconteceu pelo menos de um ano para cá foi a não viabilização da terceira via e especificamente da candidatura de Sérgio Moro. No final do ano passado, Sérgio Moro chegou a ir a 2 dígitos, a passar de 10 pontos nas pesquisas, mas ele mostrou que ele não tinha capital político e capacidade de manter essa quantidade de votos. Ele errou em uma série de coisas, principalmente nas suas articulações políticas em relação ao partido político, brigou com o Podemos, entrou numa situação muito complicada no União Brasil e esses votos, basicamente, quase todos migraram para Jair Bolsonaro, quando ele passou de um patamar aí de 20 para 30, na virada do ano, e é onde ele está até hoje. Então, a única coisa que, pelas pesquisas, a gente pode considerar como uma mudança é o Jair Bolsonaro do ano passado, que tinha 20 e poucos % dos votos, hoje é o Jair Bolsonaro de 30% dos votos, porque ele recebeu os votos de Sérgio Moro, que não conseguiu se manter competitivo na disputa. De resto, nada mudou há mais de um ano. Ele representa, claro, ninguém questiona, representa ali algo como 20% dos eleitores, 15%, 20%, a gente pode discutir, com uma força muito grande do voto evangélico, com uma força grande do voto de uma parte da classe média do Sul e do Sudeste, mas isso não é a maioria do Brasil, como as pesquisas continuam mostrando, e insistentemente, mesmo ele gerando esse grande fato político que ele gerou no 7 de setembro, inegável também, era uma campanha que estava sendo tocada ali meio no automático, mas no 7 de setembro houve sim um grande momento político para ele, que reforçou a energia dos seus apoiadores. Quem acompanha a política, quem acompanha os grupos de Zap, vê como é que os seus apoiadores ficaram felizes, energizados e tal, agora vai. Mas fora dessa bolha, o quadro continuou mesmo. Alexandre, praticamente confirma aquilo que a gente ouviu de muitos especialistas, cientistas políticos, de que foi uma pregação para convertidos no 7 de setembro. Os números refletem um pouco disso. Uribe, quero abordar com você a questão da rejeição, que também está praticamente cristalizada, mas metade, 50% rejeitam um voto no presidente Jair Bolsonaro, Lula com 35%
de rejeição e chama a atenção, destoa dos números, a postura de integrantes do governo, como o ministro Ciro Nogueira, nas redes sociais com o tic-tac, apostando que esses números podem virar, ou até entrevista de Bolsonaro à CNN, dizendo que venceria no primeiro turno. O relógio do Ciro Nogueira acabou travando, né? E acabou não dando o resultado que ele esperava. A gente viu que a avaliação do governo Jair Bolsonaro também oscilou negativamente. Tanto a avaliação negativa para cima, como a avaliação positiva para baixo. Então, é um reflexo da população. O que o Alexandre Borges explicou está bastante correto. É uma questão, sobretudo, de consolidação de voto. Se a gente observar, a rejeição de Jair Bolsonaro é 50% na população em geral, mas chega a 56% daqueles que recebem o Auxílio Brasil. Ou seja, aquela que era a promessa da grande bomba da gestão Jair Bolsonaro para tentar enfraquecer Luiz Inácio Lula da Silva, acabou estourando no colo do próprio governo, não foi adiante. E você tem uma consolidação dos votos. Jair Bolsonaro cresceu entre os evangélicos e cresceu no sul do país, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu crescer ainda mais no Nordeste, onde ele já era o favorito, e conseguiu crescer entre aquelas famílias que recebem o Auxílio Brasil. Por isso que não é por acaso que o presidente Jair Bolsonaro vai essa semana ao Nordeste, vai tanto a Pernambuco como vai ao Rio Grande do Norte. É uma tentativa de diminuir a vantagem de Lula. E Lula faz o caminho oposto. Vai ao Sul, vai fazer um evento em um palanque lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então você tem uma tendência dessas candidaturas de tentar diminuir a vantagem da outra. E há o esforço para o voto feminino. Luiz Inácio Lula da Silva tem praticamente o dobro do percentual no eleitorado feminino que o presidente Jair Bolsonaro. Também não é por acaso que ontem o presidente Jair Bolsonaro fez uma meia-culpa. Disse que aloprou quando falou, por exemplo, da pandemia do coronavírus, que não era coveiro. É uma tentativa de suavizar a imagem dele, é uma tentativa de ele conseguir se aproximar desse eleitorado feminino, e a gente vê isso também na propaganda eleitoral. Hoje deve ir ao ar na televisão e no rádio, já foi mais cedo no rádio, uma campanha focada exatamente nas mulheres, com a aparição de Michele Bolsonaro e mais, tentando aumentar a rejeição de Luiz Inácio Lula da Silva sobre as mulheres. E aí mostrando aquela frase, aquela gafe de Lula, quando ele disse que, falando da Lei Maria da Penha, que as mulheres aqui no Brasil não apanhariam, mas com aquela referência de que poderiam apanhar em outro país. Então, é uma tentativa de Jair Bolsonaro tentar fazer com que a disputa não acabe no primeiro turno. Você tentar aumentar a rejeição de Jair Bolsonaro. Não é nem para puxar voto de Jair Bolsonaro. Pode ser que esses votos acabem indo, por exemplo, para Simone Tebet. Mas é uma tentativa de garantir, pelo menos, que a disputa vá para o segundo turno. Cada dia a sua agonia na campanha de Jair Bolsonaro. Basília, já passo a bola para você, porque antes a gente vai falar do funeral da Rainha Elizabeth II, porque o rei Charles vai participar daqui a pouquinho de uma cerimônia em homenagem à rainha na Catedral de St. Anne, em Belfast, na Irlanda do Norte. Esse é o país agora aqui, então, Charles III, o rei Charles III... Tá indo, né? Ele já foi, então, evidentemente, a Londres, na Inglaterra. Ontem estava em Edimburgo, na Escócia. Agora, então, na Irlanda do Norte. Agora, ele se apresenta como rei a todos os países que formam o Reino Unido. Vai também ao país de Gales ainda nessa semana. Então, ali ele faz os cumprimentos, está acompanhado da rainha consorte Camila, e ele faz os cumprimentos. Ele vai se encontrar com a futura primeira-ministra, com o secretário do Estado ali da Irlanda do Norte, e depois ele segue, volta para Londres, né? Essa agenda que tem uma agenda extensa aí pela frente. O rei Charles, evidentemente, agora que já foi proclamado no último sábado o rei do Reino Unido. De volta à análise política da pesquisa IPEC. Basília, o que você chama a atenção nessa pesquisa para você e também o que você pontua de alternativa, de estratégia que devemos ver em Lula, principalmente depois da entrevista que ele deu ontem à CNN Brasil no WW Presidenciáveis? A gente pode, com base nesses números, falar sobre o que colou e não colou, né, até aqui na campanha eleitoral. Então, tem colado da campanha do ex-presidente Lula que ele é o candidato da esperança, até palavra, sentimento muito emanado pelo eleitor, como as pesquisas têm aferido, né? Sobre o que você mais quer ver, o que você mais pede do seu candidato. Entre os sentimentos colocados aí pelo eleitorado, a esperança é o que mais pega. Então, quando
Lula aparece à frente na intenção de votos, a gente pode, fazendo uma convergência de dados, dizer que, então, em Lula, o eleitor está depositando mais esse crédito da esperança. Ao mesmo tempo, a gente observa que a bandeira do Auxílio Brasil não pegou na candidatura de Bolsonaro. Ele que veio com um pacotaço social, voucher caminhoneiro, voucher taxista, aumento do Auxílio Brasil, isso aí não se traduziu vertiginosamente em votos, a ponto de ele realmente vir a ganhar em primeiro turno, ultrapassar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo menos não é o que as pesquisas vêm mostrando. Colando aqui, colando acolá, a gente pode também, fazendo novamente um cruzamento de dados com outras pesquisas, e eu acho isso importante, porque todo dia a gente vem com uma pesquisa nova, IPEC, IPESP, Datafolha, então talvez tentando encontrar pontos em comum, né, denominadores em comum entre essas pesquisas, a gente pode ampliar o leque de análises para o nosso espectador. As pesquisas também mostram que é o eleitorado de Lula que mais assiste o programa eleitoral. O eleitorado de Lula que mais se informa pelo horário eleitoral. Então, também o que o ex-presidente tem emitido de informação por lá está pegando junto a este eleitorado, ainda que ele se comunique, né, use muito as redes sociais, a televisão ainda se sobrepõe, ainda que apenas um pouco mais do que as redes sociais, mas na hora do eleitor sentar e avaliar o que o seu candidato está falando, avaliar mesmo, não jogar para a torcida, bater nos seus oponentes, enfim, partir para o jogo da crítica e da briga, sentar e ouvir o seu candidato, observa-se que o eleitorado de Lula assiste mais o horário eleitoral do que o eleitorado de outros candidatos. É o que as pesquisas dizem. E agora a IPEC mostra que 46% do eleitorado estão com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse meio tempo, a pesquisa que é entre 9 e 11 de setembro, o que teve nesse período? As repercussões do 7 de setembro, aquelas imagens que enchem as telões e telinhas, como a Stephanie Alves gosta de dizer, tanto do celular como a televisão, mostrando que muita gente veio ao 7 de setembro aqui em Brasília, no Rio de Janeiro. Teve mais horário eleitoral, mais inserções de todos os candidatos, o uso da imagem da primeira-dama, Michele Bolsonaro, como bem colocou o Gustavo Uribe. E a partir daqui, o que a gente pode ver? Mais utilização da estratégia do voto útil. Novas alianças pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, no 12 de setembro, veio a aliança com a Marina Silva. Isso ainda não foi percebido pelas pesquisas. A IPEC só vai até o dia 11 de setembro, então as próximas pesquisas vão nos mostrar a repercussão tanto da entrevista da sabatina CNN Brasil, quanto dessas novas alianças, essa projeção de Lula aberto à frente ampla, aberto a novas alianças. E na entrevista ontem ao VAC, entre muitos pontos que a gente vai destacar ao longo do jornal, está falando na programação, eu achei interessante quando ele falou de reforma trabalhista sem falar. Ele não utilizou essa expressão, mas ele disse do aperfeiçoamento das novas regras da reforma trabalhista, segundo ele, sem voltar ao passado. Ou seja, ele não falou que vai acabar com a reforma trabalhista, mas que vai gerar empregos em que este trabalhador terá o seu descanso e garantirá a sua seguridade social. Então, ele continua com a crítica à reforma sem aquele tom mais raivoso contra a reforma trabalhista. Então, eu acho que aí ele encontra um ponto, né? Ele marca um ponto junto ao eleitorado que quer manter as reformas.